tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Nós estamos diante de uma passagem do Evangelho que se gera muita discussão no coração das pessoas, porque Jesus está dizendo que aquele que pecar contra o Espírito Santo jamais vai ser perdoado. E aí vem, mas Deus não é misericordioso, por que não vai ser perdoado? Se Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar, por que Deus não vai nos perdoar? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: não é somente quem blasfema ou quem fala mal em relação ao Espírito Santo que não será perdoado. Também é o Pai. E também é Jesus Cristo. Porque aqui nós estamos falando da Santíssima Trindade. É um Deus em três pessoas. Então tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito Santo. Só que Jesus está falando aqui de uma situação particular. Por isso que ele se refere ao Espírito Santo. Então vamos entender. Quando Jesus ele foi batizado, João Batista ele dá até esse testemunho, se vocês quiserem ver, está no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Ele diz, quando ele aponta Jesus dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí João Batista, ele diz bem assim, na hora do batismo, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, e ele ouviu uma voz do céu que se dizia, esse é meu filho bem amado. Então, pela ação do Espírito, Deus aponta para dizer, esse é meu filho, esse é o Messias esperado. É a eles que vocês devem seguir. Uma ação do Espírito Santo. O Espírito revela, mostra que Jesus é o Senhor. Logo em seguida ela mostra, principalmente no Evangelho de São Lucas, que Jesus ele vai para o deserto. E quando ele vai pelo deserto, ele vai
pela ação do Espírito. É o Espírito Santo que o conduz. E depois que ele volta do deserto, ele vai para a sinagoga de Nazaré. E lá foi conduzido também pelo Espírito. Só que acontecia uma coisa. As autoridades religiosas ali do tempo de Jesus, eles fecharam o coração. E eles não queriam entender. Eles não abriam o coração. E não queriam entender que aquela pessoa que estava ali era Deus. Era o Messias esperado. Então, qualquer ação que Jesus fazia, eles atribuíam a Satanás. Tanto que aqui no finalzinho, né, Jesus diz assim, olha, Jesus falou isso porque diziam, né, Marcos dizendo, porque ele está possuído por um espírito do mal. Então, Jesus, pela ação de Deus, isso os outros evangelistas fazem, pelo dedo de Deus, ele expulsa o demônio. Quando fala que ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus, ele está dizendo, pela ação do Espírito Santo, ele expulsa o demônio. As autoridades, com o coração fechado, eles diziam, não. Ele faz essa obra por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus, agora ele diz, quem nega, quem blasfema contra o Espírito Santo, ou seja, contra a ação do Espírito, e fecha o coração e não se abre, e aqui entra o detalhe, nesse mundo, fecha o coração e morre desse jeito, não se salvará. Porque morreu com o coração fechado e negando que aquela ação era uma ação de Deus, por isso não se salvará. Vocês entenderam até aqui? Ok. Depois vocês consultem o Catecismo da Igreja, o parágrafo 1864. Eu vou repetir de novo. 1864. Parágrafo no Catecismo da Igreja que vai falar sobre essa questão da blasfêmia e da ação do Espírito, que quem não se salva e tudo mais. Então, uma das coisas que nesse parágrafo do Catecismo da Igreja vai dizer é o seguinte, que a misericórdia de Deus, ela não tem limites. O perdão de Deus não tem limites. Enquanto nós estivermos vivos, qualquer pecado que nós cometermos, e se houver da nossa parte arrependimento, tem salvação. Compreenderam também? Qualquer ação, porque a questão, meus irmãos, é enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, há esperança de salvação. Só não há esperança se morrer na condição errada. Não dá para uma pessoa que morreu, vamos dizer assim, em pecado mortal, e ela não aceitou o perdão de Deus, e ela morreu assim, não há perdão para ela, ela vai para o inferno. Porque Deus não dá o perdão depois da morte. O perdão só se dá antes da morte. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Porque imagina, a pessoa passa a vida toda dela pecando, e depois ela morre, aí chega lá, ela encontra com Deus, ela diz assim, ah, Senhor, o Senhor me perdoa por tudo que eu fiz quando eu estava vivo? Não, não existe isso. Quando a pessoa morre, a alma dela, por isso que ela morre, a alma dela sai do corpo,
E ela vai para prestar contas a Deus dos atos cometidos nessa terra. E prestar contas é assim, olha, quando ela vai, se ela morreu condenada, ela já vai condenada. Se ela morreu em estado de graça, ela vai em estado de graça. Lá Deus só diz assim: ide para o fogo eterno, ou vinde bendito de meu Pai. E se a pessoa morre com pecado venial, então ela vai para o purgatório. É simples assim, não vamos complicar. Então, tá ok. Então a misericórdia de Deus é sem limite. O que pode levar o homem a pecar contra o Espírito Santo, ou seja, contra a ação de Deus, essa ação de Deus em nós é o endurecimento do coração. A pessoa, ela recusa o perdão de Deus, ou seja, uma pessoa, ela comete, vai fazendo um monte de coisas erradas e nós vamos falando para ela e Deus vai falando por meio de nós. Deus vai se utilizando de várias situações. É uma pregação, é a forma como uma pessoa age, um cristão. É no momento, é num sonho, a pessoa sonha, que às vezes tem sonhos que são revelador, não são todos os sonhos. É uma situação, por exemplo, de repente um carro ia pegá-la e, por uma ação de Deus, a pessoa se livrou. E ela vive em estado de pecado. E ela poderia, nesse momento, ufa, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, me arrependo de todos os meus pecados. E a pessoa ela vai no confessionário, se confessa. Mas ela não morre, não acontece nada. Ela se salva. Mas se a pessoa, ela morre não aceitando que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é Deus, não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, e ela morre desse jeito, ela não se salva. Ela vai para o inferno, não será perdoada. Deus deu todas as chances para ela e ela não quis. Ela não quis saber. Por exemplo, um casal. Um homem vai lá e adultera. Ou a mulher vai lá e adultera. Aí ela se arrepende. Ela pede perdão. Vai no confessionário, recebe a absolvição. Está salva. Uma mulher lá pratica um aborto. E olha, o aborto é um dos pecados que clamam a Deus, viu? Então, a mulher, ela praticou o aborto. Pois ela diz, me perdoa, Senhor, matei essa criança. Ela vai no confessionário. O padre absolve. Fique em paz, você está livre. Agora, o cara, ele vive em estado de adultério. A mulher também. E o esposo está dizendo, meu bem, para de adulterar. Ela não para, continua adulterando. E vai adulterando e vai se confessar, acaba com isso. E continua adulterando, continua adulterando. Morreu, não se salva. Vai para o inferno. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revelou, através dos mandamentos, que não pode adulterar. E a pessoa vive adulterando. E ela não sai desse estado.
Uma pessoa morre dizendo assim: não, eu não aceito o perdão de Deus. Jesus, se chama pecado de impenitência. Eu não aceito. Jesus não existe coisa nenhuma. Isso tudo é conversa fiada. E ela continua naquela vida. Se ela morre, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Ela morre, vai para o inferno. A pessoa morre recusando os mandamentos. Eu não aceito os mandamentos. Isso é história. Conversa de carochinha. Eu sou livre para fazer da minha vida o que eu quiser. Mas você não se arrepende? Não me arrependo, estou tranquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso e fiz um monte de coisa. Se arrependa. Não, eu não me arrependo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Recusar os sacramentos é um pecado contra o Espírito Santo. Recusar e morrer sem o arrependimento na questão da presença de Jesus na Eucaristia. Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. São Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala que aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente toma a própria condenação. A pessoa está em estado de pecado mortal, e no estado de pecado mortal, ela comunga. Isso é uma blasfêmia. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Ela está em pecado mortal e ela fica comungando. E São Paulo diz que nós devemos participar da missa, ou seja, receber a Eucaristia até que Jesus venha. Então, São Paulo está falando da presença. É Jesus que está ali. E a pessoa recusa, mesmo que ela diga que seja cristã, ela está recusando uma revelação de Deus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não, isso aí é simbologia. Mas diz que adora Jesus, mas está dizendo que é uma simbologia. Morre dizendo que é uma simbologia, não se salva. Negou o que foi revelado. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Vocês estão entendendo? Uma coisa não é tão fácil assim. As pessoas ficam: não, mas ele adora Jesus. Como é que ele adora Jesus e nega a revelação que Deus deu? Recusa. Adora Jesus, diz que adora Jesus assim, né? Eu entro no meu quarto, tenho os meus louvores com os meus irmãos, nós cantamos, adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, aquela coisa toda. Mas se você colocar Jesus ali no altar, no ostensório, né? A partícula está consagrada, é Jesus que está ali. Ele diz: não é. E Deus revelou que é. Aí ele pega aquela Eucaristia, joga no chão, pisa, faz um monte de coisa. E ele é adorador de Jesus. Mas recusa a presença de Jesus na Eucaristia. Isso é blasfêmia. Não tem perdão depois se a pessoa morrer com esse pecado. Estou dando a paradinha para vocês pensarem. Porque Deus, ele revela. Deus se revela na Igreja Católica. Por isso que eu falo para vocês, a Igreja Católica, ela tem a totalidade da revelação de Deus. Na Igreja Católica tem tudo, não falta nada. Deus se revelou aqui porque é a igreja dele, é a única igreja. No século XVI aí, por causa de um padre, poderia ser um leigo, né? Mas foi justamente um padre. Satanás sabe como fazer. Pegou justamente um sacerdote. E aí começou-se a negação daquilo que Deus revelou. Não, eu adoro Jesus, eu amo Jesus, Jesus tem feito muitas obras maravilhosas na minha vida.
recusa a confissão sacramental, não se confessa. Recusa a Eucaristia, não participa da missa. Coração endurecido, não amolece, morre recusando, não se salva. Eu sei que vocês não estão acostumados a ouvir isso. Ainda mais nos tempos de hoje, que nós queremos ficar falando as coisas para agradar todo mundo. Quando se trata de salvação, não se pode agradar. Tem que se falar a verdade. E como a verdade não é dita, as pessoas ficam tudo acomodadas e elas não lutam pela salvação delas. Então a gente fica na camaradagem. Eu não posso ser camarada de vocês, porque eu não morri na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. E eu só posso falar o que Jesus manda. Se eu falo e ensino para vocês o que é contrário para ter camaradagem, quem vai se ferrar sou eu. E eu não quero me ferrar. Porque Jesus me impôs, né? Mas não estou dizendo assim que está ruim para mim, né? Eu gosto, eu amo ser padre. Mas eu estou dizendo assim, o sacerdócio, nós padres, nós carregamos, entre aspas, só para você, um fardo, que se nós ficarmos com camaradagem, e não ensinarmos, e vocês morrerem na ignorância, quem se ferra somos nós, que não ensinamos. Quando eu chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim, por que você não ensinou o que deveria ter ensinado? Está vendo a dona Maria lá, o seu José? Ele está indo para o inferno agora por sua culpa, porque você não ensinou. Você ficou na camaradagem, na política da boa vizinhança. E vocês acham que eu estou pronto para isso? Não, eu não tenho cabeça para isso não. Aí eu morro aqui, depois chego diante de Deus, ele diz, você não ensinou o que deveria ensinar. Você está louco? Deus me livre. Eu já vou, se é que a alma desmaia, eu já vou desmaiado. Diante da presença de Deus, já vou desmaiado. Porque as pessoas ficam com camaradagem, aí não fala a verdade, não diz, está tudo bom, está tudo maravilhoso, vamos nos abraçar. Sim, vamos nos abraçar. Mas o que é doutrina, o que é ensinamento, não pode deixar de ser ensinado. Bem, eu acho que vocês entenderam, não entenderam? Como diz o padre Toninho, né? Está lá em Portugal. Vocês querem que eu desenhe? Só que eu não sou desenhista, eu não consigo desenhar. Eu só consigo explicar. Imagine o mundo como está hoje, né? As leis civis, elas têm que estar de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus, ela não pode se adaptar às leis civis. São as leis civis que têm que se adaptar à lei de Deus. Então, se uma lei civil, ela vai contra a lei de Deus, eu não posso de maneira nenhuma aceitar. Eu não posso. Aí o que está acontecendo hoje? É o contrário. As leis civis estão prevalecendo diante da lei de Deus. E o povo está gostando disso. Então vamos dizer uma lei civil. A lei do aborto. Pode abortar. A lei de Deus, não matarás. E a lei civil, pode matar. E o pessoal está gostando disso. E aí as mulheres vão matando, os homens vão dando dinheiro, mata. E o aborto vai crescendo.
E vai multiplicando o número de... Não, porque a lei, não a de Deus, a civil diz que pode. Está vendo? Aquela mulher que abortou não se arrependeu do ato dela. E talvez até ela nem acredite em Deus. Ou ela até acredita em Deus, mas ela está praticando a lei civil. Quando ela fechar esses olhos aqui na terra, aquele homem também, e ele abrir, a primeira coisa que eles vão ver é a alma deles indo em direção a Deus. Aí tudo aquilo que ele dizia, Deus não existe, ele diz, existe. E agora? E ali Deus vai dizer, você abortou e não se arrependeu. Ide para o fogo eterno. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.